Olá, estamos dando início a mais um encontro do Grupo Aulas da Vida. O meu nome é Pedro e estamos com as transmissões sendo feitas pela Rádio TV SEAC de Bauru. Neste mês de setembro, o tema do Grupo Aulas da Vida é o Cristo Consolador. Cristo nos consola quando nos propomos a sermos ajudados. Venham a mim a todos os que estão aflitos e eu vos aliviarei. Essas palavras de Jesus não deixam dúvidas de que o auxílio virá. Mas é necessário que tenhamos a iniciativa de ir até o Mestre. E podemos ir por meio de palavras ou simplesmente por meio do pensamento. Um exemplo disso é quando fazemos uma prece ou conversamos com Jesus. O importante é criarmos o hábito da prece, tema do nosso encontro de hoje. Vamos falar sobre fé, oração e esperança, destacando a importância da prece e como o pensamento deve chegar até Deus. Mas antes de abordar esse tema, vamos fazer uma pequena prece, pedindo a ajuda dos bons espíritos. Mestre Jesus, pedimos o seu amparo nesse momento, para que possamos tirar o melhor do nosso encontro de hoje. Que as pessoas que nos ouvem agora possam encontrar um pouco de paz, saúde e equilíbrio. Que as nossas vidas possam ser preenchidas com sua luz. Que o nosso encontro de hoje possa trazer esclarecimentos e conforto para todos que se encontram em dificuldades. Pedimos também por todos aqueles que se encontram em dificuldades para que possam desfrutar de uma palavra de fé e esperança, objetivo da nossa reunião de hoje. Que os bons espíritos possam nos intuir bons pensamentos e que possamos levar um pouco de fé e alívio para todos que precisam. Que Deus possa nos incentivar na prática do bem e que possamos acolher os ensinamentos do Evangelho. Rogamos o auxílio de Deus para que possamos encontrar o nosso caminho aqui na Terra. Que sejamos abençoados nesse propósito de aprender e de nos melhorarmos. Que assim seja. Então, no encontro de hoje, nós vamos começar a falar sobre o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 27 a 24, em que Jesus diz a seguinte frase: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis. Em que contexto, em que momento foram ditas essas palavras por Jesus? Esse trecho ele está no final da parábola da figueira seca. Jesus estava caminhando com os seus apóstolos e ele sentia fome, ele estava sentindo muita fome. E olhou, viu uma figueira, né, uma árvore grande, frondosa, né, cheia de galhos e de flores e de folhas, e ele foi procurar por alguns frutos, por alguns figos, mas não encontrou nenhum, só folhas. E Jesus diz para a figueira: Nunca mais como alguém fruto de ti. Quando Jesus e os apóstolos voltavam pelo mesmo caminho, os discípulos notaram que a figueira havia secado até a raiz. A árvore ficou completamente seca. O apóstolo Pedro ficou admirado e lembrou as palavras do Mestre Jesus de que ninguém deveria comer o fruto daquela árvore e que ela acabou por secar completamente. Jesus então diz: Qualquer um que disser para um monte, erga-se e se jogue para o mar, isso será feito. Mas Jesus também deixa claro que para isso acontecer, é necessário que a pessoa não duvide em seu coração, mas que creia que tudo aquilo que está dizendo vai se realizar, que tudo aquilo vai ser feito. Ou seja, é preciso ter fé. E nessa historinha, né, Jesus logo em seguida termina a história dizendo assim: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis. Então, tudo aquilo que pedirmos com fé, orando, receberemos.
Mas Jesus impõe uma condição, aliás, duas condições. A primeira é ter fé e a segunda é orar. Então, quando nós formos pedir, nós devemos ter fé e devemos orar, devemos nos dirigir a Deus, não duvidando de que aquilo que nós pedimos vai ser feito. Então, para receber o que pedimos, é preciso ter fé. Não basta apenas pedir. É preciso orar, ou seja, entrar em contato com Deus. Jesus nos lembra da importância da fé e da oração. Mas ele nos lembra algo mais. Nessa parábola da figueira que se secou, Jesus nos lembra que as pessoas são como as árvores, que muitas vezes têm a aparência de ser uma árvore cheia de frutos, mas que na realidade nada produzem. Então, simbolicamente, a árvore representa os homens que aparentam serem pessoas de bem, que apresentam terem bondade, mas que na realidade nada produzem de bom. São árvores que não dão frutos, como a figueira. Portanto, a parábola simboliza todos aqueles que, tendo os meios de serem úteis, não são. Jesus condena a árvore que não dá frutos à esterilidade. A árvore vai secar. Então, isso nos faz pensar e refletir que, se nós temos recursos para sermos bons e não somos, esses recursos também vão acabar secando e nós também vamos perder essa oportunidade. Tudo que não traga nenhum bem para a humanidade será reduzido a nada. Todos os homens que deliberadamente são inúteis, por não terem posto em ação os recursos que trazem consigo, serão tratados como a figueira. Secou e vai ser derrubada, queimada e lançada ao fogo. Ou seja, quando nós não colocamos em ação a prática do bem, nós vamos trazer sofrimentos para a nossa vida. Então, nós vamos trazer a falta de água, nós vamos secar, nós vamos acabar colhendo tudo aquilo que deixamos de fazer. Tem um outro trecho no Evangelho que tem uma mensagem muito parecida com esta. É o sal da terra. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 13. Que Jesus está no monte, pregando sobre as bem-aventuranças. Então Jesus fala assim, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos. E em um certo momento Jesus diz o seguinte, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, não tiver gosto, com que se há de salgar? Então, se o sal que nós temos aqui ao nosso alcance, aqui na terra, ele não for salgado, ele não tiver essa qualidade de salgar, para que ele serve? Jesus continua dizendo, para mais nada. Então vai ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então, vamos refletir. De que serve o sal que não dá sabor aos alimentos, que não salga a comida? Não tem utilidade. Portanto, não serve para nada. E o que fazemos com um sal que não serve para nada? Jogamos fora. Ele vai se tornar o pó que será pisado pelas pessoas. Então, nós somos felizes, nós somos bem-aventurados quando nós somos o sal da terra, ou seja, quando nós damos o exemplo da nossa fé em Cristo. Voltando lá para Mateus, nós temos assim, bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Essas são as palavras de Jesus, né? E ele diz assim, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, quando nós formos perseguidos porque
nós acreditamos em Jesus e nós praticamos o bem e nós seguimos o exemplo de Jesus, quando as pessoas falarem mal de nós, quando nós fomos perseguidos por conta disso, nós devemos ser felizes. E mais do que isso, nós devemos nos alegrar e ficar muito alegres, muito felizes, porque o nosso prêmio vai estar lá nos céus, ou seja, na vida após a morte. Que lá na vida espiritual nós iremos dar conta, nós iremos receber todo esse sacrifício que nós fizemos. Nós vamos receber o prêmio por todo esse sacrifício que nós fizemos. Então, felizes são as pessoas que têm fé, porque dão sabor à vida e iluminam o mundo. Jesus diz que nós somos a candeia, a luz que ilumina o mundo e que, portanto, nós devemos ficar no alto para que todos vejam e para que o nosso exemplo de fé, de esperança, de caridade, da prática do bem seja um exemplo para as demais pessoas. Jesus diz também que as pessoas que acreditam nele são perseguidas, ou seja, que vão passar por algum tipo de sofrimento por conta da sua fé, elas receberão uma recompensa, elas receberão um retorno por todo esse sacrifício por que passaram. Então nós seremos felizes porque nós seremos recompensados pelos nossos esforços e por tudo aquilo que nós praticarmos de correto, por tudo aquilo que nós fizermos de bom. Para a figueira secar, Jesus disse que era necessário ter fé. Mas não é qualquer sentimento de fé, mas a fé verdadeira, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. Então, o que significa ter fé? Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Mas os espíritos nos explicam que a fé ela pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, que não questiona, que não raciocina, que não utiliza da inteligência, está fadada ao fracasso. Enquanto que a fé raciocinada, que utiliza o crivo da razão, ou seja, que verifica as informações, que busca a diferença entre o que é o verdadeiro e o falso, que consulta a consciência para saber se aquilo está do lado do bem ou do lado do mal. Enfim, quando a gente busca diferenciar o que é verdade e o que é mentira, nós vamos ter que nos esforçar para conseguir chegar a uma verdade. Para isso, nós vamos ter que pensar, usar da nossa inteligência, refletir sobre as nossas atitudes. Enfim, nós vamos gastar muito tempo para encontrar respostas. E muitas pessoas não estão dispostas a buscar a verdade porque isso dá trabalho. Muitas pessoas, inclusive, dizem não terem fé ou não se preocupar com religião ou com qualquer assunto ligado à religiosidade porque não querem se esforçar, não querem ter esse trabalho. Mas por que as pessoas não querem ter fé? Porque a fé, ela não vem até nós. Nós é que temos que adquirir fé, nós temos que correr atrás dela. Algumas pessoas não querem ter fé por negligência, falta de cuidado, falta de atenção, por desleixo, por preguiça. Basicamente é isso. Como dá trabalho, como você tem que refletir, como você tem que estudar, como você tem que ouvir, comparar, analisar. Isso tudo dá muito trabalho e as pessoas às vezes estão tão cansadas que elas não querem pensar nisso. Elas ficam preocupadas no viver o aqui e o agora e se esquecem que tem uma vida espiritual e que tem que pensar sobre isso. É mais tranquilo para muitas pessoas pensarem só no aqui e no agora.
Outras pessoas têm medo de serem forçadas a mudar de hábitos. Então, quando eu começo a estudar sobre a fé, sobre o Evangelho de Jesus, sobre o comportamento que é esperado, quando eu penso sobre a espiritualidade e aquilo que me eleva, que me torna uma pessoa melhor, eu sou obrigado a rever conceitos e mudar algumas atitudes. E muitas vezes a gente não quer deixar de beber, sair com os amigos, ficar na farra, enfim. A gente não quer deixar os vícios de lado para mudar de comportamento. Então é mais fácil ignorar essa realidade e seguir em frente curtindo a vida como se não houvesse amanhã. Na maioria das pessoas, a recusa por ter fé também pode ser não querer reconhecer que existe um ser superior a nós e que existe uma inteligência suprema que cuida de tudo isso que está à nossa volta, que criou todo o universo que está à nossa volta. E se nós pensarmos que existe algo superior a nós, forçosamente nós somos obrigados a nos inclinar diante desse ser superior, de ouvir o que esse ser superior tem a nos dizer e a nos ensinar. E muitas vezes o homem se coloca como a pessoa que tem a última palavra, que ele é o Senhor de tudo e que tudo deve obedecer à sua vontade. Então, se colocar numa postura que está abaixo, reconhecer que existe algo superior, muitas vezes fere o orgulho das pessoas e elas não querem, então, mudar o seu comportamento. Então é por isso que Jesus dizia que as pessoas preferem a porta larga do viver o aqui e agora, de viver as paixões, de viver os vícios, porque você não precisa pensar, não precisa refletir, não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício, não precisa fazer nenhum tipo de renúncia, não precisa abrir mão de nada. É só curtir o momento. Por isso que a porta estreita, que leva à felicidade e leva à evolução espiritual, é escolhida por poucas pessoas, porque aí exige uma mudança de atitude. Nessa parábola da figueira seca que nós estamos estudando, nós aprendemos que precisamos ter fé e também aprendemos que precisamos orar. E o que significa orar? O que é a oração? Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, na questão 649 e nas seguintes, nós vamos encontrar algumas respostas sobre a lei da adoração. Então, em que consiste a adoração? A adoração é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Então, adoração, oração, orar é elevar o pensamento a Deus, é dirigir o pensamento a Deus, é pensar em Deus, pensar que existe uma inteligência superior a nós que criou tudo que está à nossa volta. Então, pela prece, pela oração, pela adoração, nós nos colocamos em contato com Deus e nos aproximamos de Deus. Então, qual que é a finalidade da adoração, da oração? É nos tornar mais próximos de Deus. É fazer com que a gente converse francamente, abertamente, honestamente com Deus. Pela oração, o homem se aproxima de Deus e quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos felizes. Quando nos afastamos de Deus e das suas leis, nós nos tornamos infelizes. Então a prece, a oração, ela traz um alívio para o nosso coração, porque ela nos aproxima de Deus e nós, em contato com esse ser superior, já nos sentimos felizes somente pela prece em si. Só a nossa prece já traz
o alívio, a esperança já torna o nosso fardo menos pesado. Então, todos nós temos esse sentimento da oração, da fé, da esperança, de dirigir a um ser superior. É claro que os povos e as religiões diferem na maneira em que acreditam em Deus, mas em todos os povos existe essa fé inata, esse sentimento inato que existe um ser superior a nós. E a adoração, ela é uma lei de Deus, é uma lei natural, por isso ela está presente em todos os povos e das mais diferentes formas. Como é que nós podemos adorar a Deus? Como é que nós devemos nos realizar a nossa prece, nos dirigir até Deus? Então, a prece mais verdadeira é aquela que vem do coração. Então, quando as nossas palavras vêm do coração, vêm daquilo que está realmente sentindo e pensando, essa é a prece que é mais agradável a Deus. A prece que é decorada, a prece que é feita pelas palavras memorizadas e repetidas, sempre de forma igual, a prece decorada, muitas vezes a gente realiza essa prece sem nem mesmo saber aquilo que está dizendo. É uma prece muito mecânica. E para Deus o que importa é nós sermos francos e honestos. Então, por isso que a prece do coração, ela tem maior valor, porque ela não tem fingimento, não tem afetação, não tem hipocrisia. Quando nós dirigimos o pensamento a Deus, não é necessário nenhum tipo de vestimenta especial, de objetos especiais. Nós não precisamos, enfim, de nenhuma adoração exterior. Nós não precisamos de gestos, de símbolos. Nós precisamos única e exclusivamente de nós mesmos e de uma oração, de uma prece sincera. Então, Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade e que praticam o bem e que evitam o mal. Então, nós somos verdadeiramente valorizados por Deus quando nós somos honestos naquilo que estamos sentindo e naquilo que nós estamos falando, pedindo e conversando com Deus. O Espiritismo, ele não adota nenhum tipo de ritual ou cerimônia de adoração, né? Então, não é necessário nenhum tipo de postura, de gesto, vestimenta, nada. O que se recomenda é o recolhimento e uma prece sincera, feita com o coração. Essa é a melhor das maneiras. Mas existem religiões que têm rituais e que têm outras formas de adoração. E nós devemos respeitar as crenças alheias. Nós não devemos ridicularizar as crenças das outras pessoas, porque isso é falta de caridade. As religiões que aproximam o homem a Deus são boas e o Espiritismo não é o único caminho. Então nós devemos lembrar que toda pessoa que pratica o bem já está caminhando para uma evolução espiritual. É claro que algumas ajudam o homem a ir mais rápido e outras mais lentamente, mas nós devemos então respeitar a maneira como as pessoas entram em contato com Deus. Os homens reunidos por pensamento, em comunhão de pensamento, ganham muito mais força para atrair os bons espíritos. Mas e a prece que eu faço em casa sozinho, não tem valor? Tem valor também. Então, a prece em conjunto tem a força do coletivo, mas a prece que é feita em particular é tão boa quanto essa que é feita de forma coletiva, porque sempre o mais importante é a nossa relação sincera com Deus.
E se eu quiser ter uma vida que seja contemplativa, que eu me dedique exclusivamente a ficar orando, eu não faço mal a ninguém, eu fico só pensando em Deus. Será que Deus vai me valorizar mais se eu me dedicar a esse tipo de vida? Não, porque a pessoa não faz o mal, mas também não faz o bem. E, portanto, ela é inútil. Não fazer o bem já é um mal. Então, Deus quer que se pense nele, mas não exclusivamente e unicamente nele, porque Deus deu a todos nós deveres para serem cumpridos aqui na Terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque a sua vida é toda transformada numa contemplação inútil, em que nada ajuda a humanidade. E Deus vai pedir contas do bem que a pessoa deixou de fazer. Então, uma vida contemplativa não é um caminho para evoluir mais rapidamente, como muitas pessoas imaginam. Mas voltando à prece, né? Então, a gente já disse que a prece é sempre agradável a Deus quando ela é feita pelo coração e que a nossa intenção e o que nós estamos pensando e sentindo é o que de fato tem valor, que a nossa prática do bem é sempre o que nos dá valor. Então, nós devemos então realizar a nossa prece com fé, com fervor, com sinceridade. A prece, ela pode ser usada para louvar, pedir e agradecer. Então, numa prece, nós podemos louvar. E o que seria louvar? Louvar é reconhecer as qualidades que Deus tem. Então, Deus é infinitamente bom e justo, Deus é infinito em qualidades. Então, quando nós reconhecemos que Deus é bom, é justo, é amoroso, é a inteligência superior que rege todo esse universo, nós estamos então louvando, porque nós estamos falando das qualidades que Deus possui. Nós podemos pedir, e geralmente isso a gente faz, né? Então nós não temos as dificuldades em pedir o auxílio de Deus, e em alguns momentos nós agradecemos. Então, às vezes a gente reconhece que se nós conseguimos resolver um problema, ou se nós conseguimos um alívio para um sofrimento, que isso não foi ação única e exclusivamente nossa, mas que foi pela vontade de Deus. Então, nós agradecemos a Deus tudo aquilo que nos acontece. Quem faz a prece com fervor e confiança se torna mais forte contra o mal. Então, quando a gente se dedica mais à prece, nós nos fortalecemos contra as tentações do mal. E Deus sempre nos envia bons espíritos para nos ajudar. Então, se nós queremos nos proteger do mal, nós devemos adquirir a prática da prece. A prece é aquilo que nos fortalece para enfrentarmos as dificuldades que nós vamos ter aqui na Terra. As boas ações são a nossa melhor prece, porque os atos valem mais do que palavras. Então, muitas vezes a gente pede a ajuda de Deus e promete que nós vamos ser melhores. E nós deveríamos ser melhores para poder ter mérito, ou poder ter merecimento para pedir alguma coisa a Deus. Então, nós deveríamos inverter o caminho que geralmente a gente faz. Então, as nossas boas atitudes, a nossa boa conduta, as nossas boas ações é que nos vão dar o merecimento para que a gente possa pedir o apoio e receber o apoio de Deus e dos bons espíritos. Nós podemos orar por nós mesmos e nós também podemos orar por outras pessoas.
Quando nós oramos por outras pessoas, os bons espíritos se aproximam de nós para nos ajudar nessa intenção. Então, as preces, elas não podem desviar ou modificar a natureza das provas e das dificuldades e dos sofrimentos pelos quais nós vamos passar. Mas a prece nos fortalece para que possamos enfrentar com mais força e coragem essas dificuldades. Então, o valor da prece está no fortalecimento que ela nos faz para enfrentar as dificuldades que aparecem no dia a dia. Nós podemos também orar por aqueles que já foram para a espiritualidade, que já desencarnaram, e não tem problema algum de nós orarmos pelas pessoas que se foram e pelos espíritos que estão em sofrimento. Devemos lembrar que quando nós oramos por outra pessoa, essa pessoa recebe um alívio, recebe a lembrança, recebe esse carinho de alguém que se interessou por ela. Quando nós pensamos em alguém, nós levamos até ela um calor de energia que transforma esse ser, trazendo um alívio, trazendo uma alegria, trazendo um bem-estar. Então, quando nós pensamos em alguém e oramos por alguém, essa pessoa recebe o nosso melhor e ela também se fortifica, se fortalece e ela pode, inclusive, mudar o seu comportamento, mudar de atitude e ela pode procurar, então, sair daquela dificuldade em que ela está naquele momento. A nossa fé, a nossa prece faz com que as pessoas também adquiram o desejo de se tornarem melhores para serem felizes. Então, nós podemos e devemos orar para as outras pessoas. O que pensar das pessoas que acreditam que existem vários deuses? Que isso é uma ideia falsa, né? Que existe apenas um único Deus. Então, Deus é a inteligência suprema que criou todas as coisas que está à nossa volta. Ela é a origem de tudo que está à nossa volta no universo. Então, os espíritos nos explicam, né, que acreditar em vários deuses é uma falsa crença, né? E que também a gente não deve oferecer sacrifícios de animais ou de comida e até mesmo de seres humanos, como já aconteceu em alguns momentos na evolução da sociedade humana, porque os sacrifícios que são feitos em nome de Deus é uma compreensão equivocada do que Deus compreende como sendo bom e como sendo um sacrifício de bondade e de oferta a Deus. Então é um equívoco que a humanidade já cometeu e que os espíritos nos lembram que isso não é mais necessário. Os homens tinham uma falsa concepção do que seria agradável para Deus, por isso que faziam esses sacrifícios que nada são agradáveis a Deus. Assim como as pessoas que são fanáticas matam em nome de Deus, promovem as guerras santas para exterminar as pessoas que não compartilham de suas crenças, isso também é uma forma equivocada de pensar e que é muitas vezes impulsionada pelos maus espíritos. Então, essas crenças são equívocos que o ser humano tem sobre a relação com Deus, né? Então nós deveremos procurar sempre combater essas ideias equivocadas com a persuasão e com a doçura, com a compreensão, o conhecimento, e não através do embate, da violência, que isso não nos leva a nada. Então nós devemos dialogar, explicar, oferecer o conhecimento e dialogar com as pessoas para que percebam que são ideias equivocadas
quando estamos falando da relação com Deus. E mesmo as ofertas, né, os sacrifícios, as ofertas, as oferendas de frutas, flores, comidas, bebidas, elas têm pouca importância para Deus, porque, como nós já falamos, a intenção do ser humano é tudo que importa. A bondade dos atos é o que de fato vale para Deus. Então, a prece que é feita com fervor, com sinceridade, que ela vem do fundo do coração, ela é 100 vezes mais agradável a Deus do que qualquer oferenda, do que qualquer ritual, de qualquer oferta que possamos fazer. Deus dá mais valor ao que pode ser empregado utilmente. Então, o que é mais meritório para Deus? Uma oferta de alimentos ou amparar a quem tem fome, amparar a quem está sofrendo? Com certeza é amparar a quem tem fome ou a quem está em sofrimento. Então, se nós formos ter que escolher entre uma coisa e outra, fazer a caridade, praticar o bem, é muito mais sólido e muito mais agradável a Deus, segundo os Espíritos, do que qualquer questão material que nós possamos oferecer a Deus. Mesmo porque foi Deus que criou toda a matéria que existe. Então, se ele quiser algo material, ele mesmo cria. Ele não precisa do nosso sacrifício. Bom, nós falamos sobre fé, nós falamos sobre oração e o tema de hoje é fé, oração e esperança. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a esperança. Então, a esperança, assim como a caridade, elas são consequências da fé. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 11. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Então, quando nós cultivamos a fé, nós temos mais condições de buscar e trabalhar pelo nosso aprimoramento espiritual. A fé nos torna pessoas melhores. Então, quando nós cultivamos a fé, quando nós temos o hábito da oração, nós nos fortalecemos e isso nos torna pessoas melhores, porque resistimos ao mal e começamos a pensar na prática do bem. Então, a fé, ela deve ser inabalável, ela deve ser forte para que a gente possa conseguir e conquistar bons resultados. Mas nós precisamos da fé raciocinada, a fé que utiliza a nossa inteligência. Então devemos amar a Deus, mas saber por que nós amamos a Deus. Nós temos que crer em Deus, mas saber por que nós estamos crendo. Nós devemos acreditar nas promessas que Jesus fez, das várias moradas que existem na casa do Pai, mas sabendo quais são essas moradas e como nós podemos fazer para alcançá-las. Então, os Espíritos nos dão bons conselhos, boas orientações, eles nos instruem justamente para que a gente saiba aquilo em que nós estamos acreditando, por que nós estamos acreditando e o que a gente precisa fazer para alcançar a nossa felicidade. Então, a fé na vida futura, ela nos dá esperança de dias melhores. E ela também nos fortalece para que a gente continue a se aperfeiçoar, a se tornar uma pessoa melhor e a buscar a prática do bem como um caminho para a nossa felicidade. A doutrina espírita, ela nos orienta para uma mudança de comportamento. Para que possamos vencer as dificuldades que aparecem na nossa vida, nós precisamos orar e pedir a Deus o auxílio dos bons espíritos, para que eles possam nos fortalecer e para que possamos vencer
as nossas imperfeições. Então, a oração, a prece, ela fortalece a nossa vontade na prática do bem, ela ilumina os nossos pensamentos, ela nos dá a segurança que precisamos para enfrentar as dificuldades. Com a fé, com a oração e com a esperança, iremos superar as dificuldades que encontramos na vida aqui material, aqui na Terra, e vamos caminhar para a nossa perfeição. E vamos ter então mais segurança, mais compreensão, para quando chegarmos lá no mundo espiritual, saber que cumprimos a nossa missão aqui na Terra. Então, que Deus nos ajude nesse propósito, nos mantendo firmes e fortes, e que todos nós possamos então encontrar mais fé em nossas vidas. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Obrigado.